Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo! Galera, Corinthians e Botafogo estudam aí uma possível troca de jogadores. O Corinthians pretende trocar Gustavo Mosquito por Danilo Barbosa. Mas a princípio essa troca aí seria mais interessante pro Corinthians do que pro Botafogo. Tanto é que o Corinthians já assinou a papelada e o Botafogo ainda tá analisando aí essa possível troca aí, né? Mas vamos ver aí o que dizem os especialistas da bola da ESPN Brasil. Os comentários dele, ver o que eles falam a respeito disso daí. Mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho. E bora lá pro vídeo. Falar de uma possível troca, de uma proposta feita pela diretoria do Corinthians à diretoria do Botafogo. A resposta ainda não veio. O Botafogo está focado na Libertadores, mas a proposta é o seguinte: o Gustavo Mosquito, que foi subutilizado só em 2 jogos de 12 nessa temporada, iria para o Botafogo e, em troca, o Botafogo cederia o Danilo Barbosa para o Corinthians. Cadê o Djalminha? Eu vou começar esse assunto lá com o Djalminha, porque eu acho que se a gente fizer uma avaliação de elenco, Djalma, do ponto de vista do Corinthians, faz todo sentido você pensar ali num primeiro volante, em alguém com poder de marcação, nem que seja para ser um substituto do Ranielli. Agora, a gente acabou de falar que estão machucados. Tudo bem, Luiz Henrique está machucado, está voltando, Jefinho está machucado, está voltando, o Júnior Santos está voando. Pro Botafogo, o Djalminha não tá ouvindo, acabei de ver ele fazer assim, ó, vamos ajeitar o Djalma então, mas vocês estão me ouvindo aqui, a gente já não tô, na verdade, Dani, eu não tô vendo vocês, é isso. Não está vendo. Mas eu tô te ouvindo, fecha o olho, posso concentra e pensa no Botafogo para me responder, falar sem então. problema algum, claro, claro. Então vou começar com você. É só isso. Porque parece um bom negócio para o Corinthians, no meu ponto de vista, e pro Botafogo ou não, Djalma, era aí que eu queria chegar. Não, Dani, assim, eu acho que é um jogador que é uma aposta para assim, já consolidado. Eu vejo mais nesse sentido, né? Eu acho que a vantagem, nesse caso, eu acho que era para o Corinthians. Mas, assim, às vezes a promessa, um jogador pode chegar lá e arrebentar e aí a gente amanhã está se arrependendo. No momento, eu acho que seria uma troca melhor para o Corinthians. E vocês aqui? O Corinthians tem que pegar, se tiver o papel, assina rapidinho. É que o Corinthians, na verdade, já assinou o papel. Aqui não tem o outro lado da assinatura. O Mosquito, eu não sei porque ele não gosta de ser chamado de Mosquito, porque o Mosquito foi um dos maiores jogadores de basquete que já vestiram a camisa do Corinthians, né? Então, não sei porque não gosta de ser chamado de Mosquito, porque às vezes as pessoas... É o modernismo, né? As pessoas às vezes se confundem um pouco, eles não conhecem um pouquinho da história não conseguem reconhecer o que já teve de bom. Quanto a isso, o Mosquito continua sendo... Quando o Mosquito entra, você fala, é o Mosquito. É o Mosquito. Não mudou nada. O Danilo pode jogar de volante, jogou no Palmeiras de volante, jogou no Palmeiras de zagueiro, jogou no Botafogo de zagueiro, jogou no Botafogo de volante. Eu acho que ele dentro do plano de jogo de um treinador que só tem um jogador para essa função, Ranielli, que é a melhor contratação do Corinthians até aqui, melhor que o do Garro, porque eu acho que o Garro é um baita jogador, você sabe a minha opinião, desde que ele foi contratado eu digo isso. Esse garoto, quando jogar no time do Corinthians, ele vai aparecer e vai ser um bom jogador. Eu não tenho dúvida a respeito que o Garro vai continuar jogando bem no Campeonato Brasileiro. Como o Corinthians só tem esse jogador para essa posição, a vinda do Danilo seria fundamental para o Corinthians para ter reposição, porque volante toma muito cartão, volante se machuca, né? Você tem que ter pelo menos 2 com a mesma ou com características semelhantes, homens de marcação no meio campo. Se você pegar todos os outros volantes do Corinthians, todos são volantes de saída. São volantes, são chamados segundos volantes. O trinco, o primeiro homem na frente da zaga, só tem um, que é o Ranielli, né? E aí a gente vê realmente essa deficiência. Eu tô tentando pensar aqui, do Corinthians. realmente, Fausto Vera, o Michael, o Rian da base, me diz aqui o Fabrício, que eu não estava nem lembrando. Com essa característica, só tem o Ranieri. Essa é uma deficiência que ainda tem o time do Corinthians, né? Mas eu gostaria de lembrar ao torcedor corintiano, né, que está realmente muito chateado com a não classificação do time. Eu acho que deve estar mais chateado até pelo que o time não jogou
né? Com o jogo que o Corinthians fez no último final de semana contra o Água Santa, eu acho que preocupa muito mais o torcedor do Corinthians do que qualquer outra coisa. Porque naquele jogo provou que o Corinthians sequer tem banco. Porque quem jogou foi... reserva, porque né? sequer foi uma tragédia. Aquilo foi uma tragédia. Para botar esses caras para jogar, isso vai ser tragédia. É uma tragédia anunciada. E o Ranieri não foi, né? Sequer foi para aquele jogo. É que eu acho que a preocupação, mais do que o jogo que já passou, é o jogo que vem Então, com o São Bernardo, né? Por isso que descansou todo mundo. Essa é uma outra questão, porque para mim o Corinthians não é favorito contra o São Bernardo. Calma que eu vou ouvir o Zanardi aqui, mas eu quero só ouvir o Jean em relação a essa possibilidade de troca antes da gente virar para a Copa do Brasil. Vamos falar disso também. A possibilidade que eu não sei exatamente quanto é Qual é a de porcentagem que você daria de aí, fato, Jean? muito pequena. E aí, assim, porque se o Corinthians conseguisse transformar em negócio tudo que ele consegue transformar em pauta, eu acho que o Corinthians seria o clube, o melhor negociador do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. A gente teve, né, há algum tempo, aquela possibilidade, como é que era? Mateuzinho e Thiago Maia pelo Fausto Vera. Quer dizer, será que passou pela cabeça de algum dirigente do Flamengo em algum momento fazer aquele negócio? Será que passa pela cabeça de algum dirigente do Botafogo? E essa não é nem que eu ache absurda, do ponto de vista da troca de um por outro. Sim. O Danilo, ele tem Eu acho que é mais absurdo do ponto de vista da não necessidade do Botafogo. Perfeito, é o que desse você jogador pra falou essa quando posição. você introduziu. Porque assim, o Danilo, ele tem 2, 3 anos a mais do que o Mosquito, nesse aspecto, considerando que existe, e sempre existe a possibilidade de acontecer o que o Djalma falou. Quer dizer, tem jogadores que já mostraram qualidade num determinado momento da carreira e que de repente desaparecem, e aí quando trocam de ares acabam voltando a mostrar essa qualidade. Então isso até poderia acontecer, e eu estou de acordo que isso poderia acontecer no Botafogo. Então não é que seria um absurdo a troca do Danilo Barbosa pelo Gustavo Mosquito, mas eu fico imaginando o Botafogo diante das necessidades que ele tem, diante dos jogadores que ele tem para jogar pelas beiradas. Se ele olha para esse negócio e fala, legal, eu realmente está sobrando volante aqui, eu vou abrir mão do Danilo Barbosa e vou trazer um cara pela beirada, porque essa é a minha necessidade. Se essa proposta tivesse sido feita para o São Paulo há algum tempo... Ou antes das contratações do Jefinho e do Luiz Henrique. Ou antes das contratações, se tivesse sido feita para o Grêmio, que também buscava esses caras... Aí eu acho que seria uma coisa... Mas eu não consigo olhar muito para esse negócio e imaginar... Pode ser que aconteça, mas eu não consigo hoje imaginar os dirigentes do Botafogo falando, pô, esse é um bom negócio porque eu preciso deste jogador. Acho que é uma boa aposta, é uma boa tentativa, porque essa é uma carência do meu elenco. Essa não é hoje uma carência do elenco do Botafogo, por mais que eu acredite que o Gustavo possa, em algum momento, voltar a jogar, o que já jogou, sim, em alguns jogos pelo Corinthians. Sabe o que eu consigo imaginar? E aí é imaginar mesmo, assim, não conversei com ninguém da diretoria nessa questão do Corinthians, mas eu consigo imaginar que tem Rojas, Juliano, todo mundo acionando o Corinthians judicialmente e que daqui a pouco pode se desenhar uma situação financeira complicada. Então, já que existe uma brecha, a gente tratou recentemente dela, para troca de atletas, né, que disputaram os estaduais até 19 de abril, que o Corinthians esteja pensando em reforçar da maneira que dá, com as propostas que pode e tem como fazer agora, para não correr o risco de ali na frente não conseguir contratar e também não ter um jogador que já é uma necessidade de agora. Eu acho que o Djalma quer terminar esse assunto, né, Djalma? Fala aí. Sim, Dani, não só para terminar esse assunto, assim, por exemplo, o Mosquito, se a gente pensar qual a chance dele, de repente, de ser titular nessa equipe do Botafogo, é muito difícil, eu vejo assim, né? E o Danilo, ele pode ser titular desse time do Corinthians. Então, eu acho que por esse exemplo, você já vê quem sai na vantagem. O Botafogo, acho que se sair o jogador da posição que está jogando titular, de repente o Mosquito não vai ser nem essa segunda opção. Já o Danilo, acho que... E também, cara, acho um jogador muito importante para o Botafogo. Acho que no Botafogo não deveria nem se desfazer desse atleta. Só lembrando, o Danilo... O Savarino, que eu tinha até esquecido de falar. O Savarino também, que, enfim, né? O Danilo jogou, eu estava olhando ali, um pouco mais de 1000 minutos no último Campeonato Brasileiro. O Gustavo Mosquito jogou 300 e pouco. Então, mas ele teve aquela lesão séria, ele teve a lesão, mas eu acho que assim, até do ponto de vista da utilização, da capacidade não, porque teve a lesão,
mas do entrosamento com o time, de fazer parte de um elenco que, no fim das contas, o Botafogo é um elenco que brigou pelo título brasileiro até a reta final do campeonato, apesar de tudo que aconteceu. Eu não consigo realmente entender e ver muito sentido nesse negócio. Não, pro Corinthians eu vejo sentido total. Não, pro Corinthians. Sim, não, pro Botafogo. Aqui não. Assim como se no momento em que o Flamengo se dispõe a levar um jogador do Corinthians, né? Que seria o Fausto Vieira. Não, o Maicon. Né? Porque sim, agora, recentemente, achei que era antes. Pode, não pode, vai, não vai. Se é o Maicon que é citado no negócio e não o Fausto Vera, poderia ter saído. Né? Poderia ter saído. Muito embora teria que ter tido uma correspondência lá do time da Rússia, lá para ver se liberava ou não. Né? Mas mesmo assim, quer dizer, às vezes o momento não é o apropriado. O momento que se faz, e até a escolha dos nomes, não são os mais apropriados. Mas a possibilidade pode acontecer. Eu já vi coisas assim, meio malucas acontecerem no futebol. É que o que o Botafogo precisaria, pensando em elenco nesse momento, também é o que o Corinthians não pode oferecer, né? De repente, um zagueiro para fortalecer ali, um lateral com um pouco mais de força. São posições que o Corinthians também não tem como moeda de troca. O zagueiro, então, o Corinthians também está trazendo agora isso. Mais um, né? Que é o Danilo, inclusive, porque também joga de zagueiro, né? Também joga de zagueiro, mas o Danilo primordialmente jogaria como o homem na frente da zaga. Perfeito. Porque só tem o Ranieri para fazer essa função. É uma carência que tem o Corinthians. Só lembrando o torcedor do Corinthians, o Corinthians, sem ter dinheiro, gastou 129 milhões na última janela de contratação para esse campeonato paulista, para montar o time para essa temporada. 129. E ainda não saiu, né, a investigação que está sendo feita nas contas do Corinthians para apurar todo o débito, que deve ultrapassar 2 bilhões. Essa é a estimativa de quem está lá no Corinthians e alguns conselheiros do Corinthians. Então, a coisa não é fácil. O ex-presidente do Corinthians, o Duílio, disse que não deixou nenhum jogador sem receber salário nos últimos meses. Não é verdade. São 8 meses. 8. É que aí a gente pode entrar nos meandros do que é salário, do que é luva, de como não, porque isso na justiça usa os termos a seu favor. Na justiça tudo é salário. Né? Então, eu acho que para a justiça é tudo salário, é verdade. Tudo salário, sabe, Dani? Bem assim, colocado. os jogadores sabem, ao assinar um contrato com o clube, que os direitos de imagem fazem parte do salário. Compõem aquele salário, que, né? por motivos fiscais são entregues daquela forma. Acho que é importante a gente destacar essa questão financeira, porque essa direção do Corinthians apanhou muito e acho que mereceu apanhar, mereceu ser criticada por todas as pataquadas que fez no começo da temporada. Eu até acho que a eliminação no campeonato estadual vai muito mais na conta dessas pataquadas todas, porque se o Corinthians não tivesse contratado e descontratado o jogador, dito para o técnico que ele podia contar com determinados jogadores que foram embora antes do campeonato começar, ou que estrearam mais tarde do que deveriam ter estreado, não fosse tudo isso, provavelmente o Corinthians até teria se classificado. Então, acho que, não ir para as quartas de final do Campeonato Paulista vai sim muito para conta dessa diretoria por erros primários, erros amadores, né? Erros muito básicos. Mas é óbvio que os problemas mais sérios, e são esses dos quais a gente está tratando, esses não têm nada a ver com essa gestão, esses não têm nada a ver com essa diretoria, esses são legado das últimas tantas direções do Corinthians que deixaram o clube nessa situação, tendo que fazer essas propostas que parecem propostas que muito dificilmente serão aceitas pelos outros clubes envolvidos. É por isso que a gente tenta compreender, né, o motivo, a motivação disso, porque também não dá para a gente só olhar para o que está sendo feito agora. Teve muita coisa feita antes que desembocou nisso aí. Por isso, a importância de quê? De seguir vivo na Copa do Brasil, para entrar dinheiro em caixa, para amenizar a pressão de torcida, para elevar a moral de elenco. Só que do outro lado tem o São Bernardo, que... Rapaziada, então é isto. Ficamos por aqui. E vamos ver, né, que o Botafogo decide aí, porque o Corinthians já assinou a papelada, né, para essa possível troca, mas o Botafogo ainda não, estão em análise, né? E eu acho que o Botafogo não deveria, minha opinião minha, né, fazer essa troca,
porque o Botafogo não tem jogadores assim, né, de qualidade disponível para substituir, né? E pro Corinthians é interessante, com certeza, né? Mas pro Botafogo não. E vamos ver o que eles decidem aí, né? Galera, se gostaram do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Muito obrigado, valeu, fui!